E aí, pessoal? Bom, a liderança, né? Ela também exige uma ciência, além de uma inteligência emocional, né? Porque você está lidando com pessoas. E quando você lida com pessoas, você precisa levar em consideração vários fatores que podem afetar o desempenho desse seu profissional, desse seu funcionário, enfim. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a organização hospitalar. Então, dentro do ambiente hospitalar, nós possuímos a infraestrutura de instalações, óbvio, os equipamentos instrumentais, os funcionários, os recursos financeiros e os clientes, tanto clientes internos como externos. O que é isso? Clientes são todos aqueles que o hospital vai negociar, não é só o paciente. Então, são vários tipos de clientes. Para administrar adequadamente esses recursos, faz necessário um gestor, óbvio. E quem é esse gestor? O administrador, o gestor administrativo, que ele basicamente ele vai ser o topo de tudo. É ele que vai determinar e vai liderar o hospital. E abaixo dele vem o gestor médico, o gestor de farmácia, o gestor de enfermagem, o da físio, o da fono, da nutrição, entre outros gestores de hotelaria e todos os outros gestores que a gente tem, de psicologia e tudo mais. E quais as principais ações de um gestor? Independente se ele é administrativo, se ele é da medicina, se ele é da fisioterapia, se ele é da fono, quais são as principais ações de um gestor? Primeiro, ele tem que planejar, ele tem que organizar, ele tem que dirigir e ele tem que controlar. Dentro desse looping, ele sempre vai estar planejando algo que ele queira para resultados, para se obter resultados dentro da instituição. Então ele vai organizar aquilo que ele planejou, ele vai dirigir aos seus funcionários e ele vai fazer um controle daquilo com indicadores. E agora, dentro das atribuições do gestor de fisioterapia, né, também estão envolvidas atividades administrativas e as quais compreendem, por exemplo, treinamento específico da equipe. Então, o gestor também tem que treinar a sua equipe se ele não tem um sistema de educação continuada no hospital. Então, ele tem que bolar uma forma de fazer treinamento com a sua equipe. Ele tem que fazer feedbacks com a sua equipe diários não, perdão, semanais, mensais ou coisas do tipo, mas tem que fazer feedback. Ele vai coordenar a construção e atualização contínua dos protocolos. E aqui ele pode pedir ajuda para os fisioterapeutas assistenciais, aqueles fisioterapeutas que ele tem que são mais envolvidos com atualizações, que estudam mais, por exemplo, do que outros e que gostam de desenvolver protocolos. Então, esses fisioterapeutas podem ajudar ele nesse sentido. Ele vai definir recursos que devem ser adquiridos pela unidade, ou seja, quantas máscaras de VNI vai comprar, quantos kits de BIPAP, kits de CPAP, threshold, monovacuômetro, ventilômetro, material de motora como pesos, elásticos, teraband, andadores, Sara Plus, Maximove, coisas do tipo, eletroestimulador, tudo isso o gestor ele vai ter que fazer a definição de quanto de recurso ele precisa para rodar aquela unidade que ele está. Ele vai também ter que planejar a distribuição adequada de profissionais, baseado na lei da RDC7 para UTI, e se for na enfermaria, pela lei do COFITO, que está determinado. Então, ele vai fazer a distribuição adequada desses pacientes para que consiga atender adequadamente a demanda do hospital. Ele vai elaborar a escala mensal dos fisioterapeutas, que pode ser 30 horas semanais e pode não, tem que ser 30 horas semanais, e a escala pode ser 5x2, 6x1 ou 12x60. Ele vai participar da visita multiprofissional diária. Quando não consegue participar da visita, ele pode delimitar algum profissional para ajudar ele nisso. E ele vai ter controle dos custos referente à equipe de material e fisioterapia. Então, o gestor precisa saber quanto ele gasta mensalmente com compra de material e quanto ele gasta mensalmente com recurso humano, que são os fisioterapeutas. E ele vai controlar e apresentar os indicadores de forma periódica, tanto para a sua equipe como para a diretoria do hospital. E dentro desses indicadores, vale ressaltar que tem que ser indicadores de qualidade que mostram performance e eficácia da equipe. E o que o gestor precisa para desempenhar o seu cargo? Primeiramente, ele precisa, por lei, ter o título de especialista mediante a prova do COFITA sobre a FIR da RDC7 de 2010. E alguns gestores que não têm a prova,
mas que se formaram na especialização antes de 2010, pode recorrer lá no COFITO, mandar seu certificado para avaliação, e se seu certificado, se a sua pós-graduação foi feita dentro do rol daquelas faculdades que estão na lista do COFITO, ele pode validar ou não como seu título de especialista, e aí tem que entrar lá para ver quais são as faculdades, e agora também tem uma outra lei do COFITO que parece que quem fez residência multiprofissional também consegue o título, desde que a residência multiprofissional esteja inscrita no COFITO, esteja com todas as regras que o COFITO pede, tá? Então, para isso, para ser um coordenador, você precisa desse primeiro requisito. E o que eu acho legal, além de ter esse título de especialista, para um gestor desempenhar o seu cargo de forma adequada. Conhecimento técnico, científico e atualizado é extremamente importante, então ele precisa saber as novidades da área dele. Ele tem que saber fazer gestão de pessoas, ou seja, como que ele vai liderar aquelas pessoas, né? Qual a sua forma de liderança? Estamos falando de um hospital cheio de profissionais, com profissionais de diversas gerações. E aqui está o desafio: como fazer a gestão destas pessoas? Eu vou ser um líder ou vou ser um chefe? Óbvio que a gente já ouviu falar sobre isso e líder é muito melhor. Mas como que eu faço para ser um líder que inspira, que faz com que as pessoas entreguem o que elas precisam? Principalmente com esse conflito de gerações, né? Eu sou de uma geração mais antiga, tenho profissionais de geração antiga, tenho profissionais de gerações mais novas. Como eu vou inspirar essas pessoas a entregar o que eu preciso? Então, claro que é um pouquinho de ciência com um pouquinho de dom aí, de carisma e tudo mais, que se envolve e se entrelaçam dentro da liderança. E qual tipo de liderança? Existem várias, transacional, transformacional, enfim, lideranças por resultados. Aí você tem que ver qual é o tipo de liderança que você vai abordar e você vai seguir. E saber que os problemas pessoais do profissional podem influenciar do seu trabalho. Então, se você tem um profissional que não está rendendo muito bem no seu trabalho, comece a repensar o que pode estar acontecendo com ele. Porque ele pode sim estar passando por um momento de dificuldade e você precisa conversar com ele e entender o que está acontecendo para você trazer ele de volta. E ainda dentro disso, falando de que, claro que o gestor precisa ter conhecimento, para ter conhecimento técnico-científico, o gestor precisa entender sobre prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência é um tripé, onde eu tenho o melhor da evidência disponível e eu vou aplicar. E para eu aplicar isso, eu preciso ter experiência naquilo que eu vou aplicar e eu tenho que respeitar as características do paciente. Se alguma coisa fugir desse tripé, eu não consigo entregar a melhor prática baseada em evidência. E aí é interessante porque quando eu consigo colocar a evidência científica dentro da minha equipe, eu consigo ter melhores resultados. E eu posso ter conflito por conta disso, porque é difícil, nem todo mundo consegue entender esse mecanismo do tripé da PBE. E aí eu, como gestor, preciso gerar esses conflitos, desenvolver essa equipe, mostrar o porquê que isso é importante para trazer esse pessoal para mim, para que eles consigam desempenhar a sua função. E para isso eu preciso saber fazer gestão de pessoas. Eu preciso considerar as pessoas de forma individualizada. Cada profissional tem uma questão a ser resolvida, tanto profissional como pessoal que pode estar influenciando dentro da sua equipe. E você precisa atender aquele membro de forma individualizada. Você tem que ser inspirador, você tem que motivar a sua equipe. Então, se você é um líder que motiva, que inspira, que consegue entregar também resultados para a sua equipe, você consegue ter todos eles fazendo o que você precisa de forma livre e de forma, como poderia dizer assim, mais leve, sem tantos conflitos. Você tem que ter uma influência idealizada. O líder, ele tem que ser modelo para as pessoas. As pessoas têm que ter prazer de ser liderado por ele, entender que ele está ali no cargo dele, o que ele está fazendo é uma coisa importante, porque ele precisa estar ali. Então, saber que as decisões que ele toma é porque realmente o serviço precisa daquilo. E você precisa ser modelo para a sua equipe, modelo para ser seguido, tá? E o estímulo intelectual. O líder desafia as pessoas, coloca os funcionários para pensar, para dar opiniões, escuta o que eles têm a falar. E se eles têm a falar alguma coisa interessante que dá para melhorar o serviço, você implanta aquilo que o seu líder fala. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo clássico do tipo de liderança que eu gosto, que é a liderança transformacional.
você está transformando aquele colaborador em praticamente um líder nato também dentro da equipe, porque você estimula essas 4 competências nele. E você deixa ele participar de todos os processos referentes ao hospital. Isso é extremamente importante. E o último passo que eu falei, você precisa saber que existe uma linha, uma corda entre o pessoal e o profissional. Então pode ser que em determinado momento do dia o seu fisioterapeuta não esteja mais entregando bem o que ele precisa entregar e você precisa entender o que está acontecendo. Tem profissionais que vão se abrir com você mais fácil, tem profissionais que não vão, mas você precisa trazer esse profissional para o seu lado, entender o que ele quer falar, e entender os problemas dele. Você tem que se colocar. Não é que a gente fala muito de se colocar no lugar do profissional, mas não é se colocar. É ter empatia, é diferente, porque você nunca vai conseguir estar no mesmo local do seu colaborador. Porque o problema dele, não é seu. Tá? Por mais que você já tenha vivido um problema igual ou próximo, você tem uma forma de reagir, ele tem outra. E você precisa ter empatia para conseguir conversar com o seu funcionário, trazer ele de volta, entender os problemas, ajudar ele de uma certa forma. E muitas vezes só ouvir já é uma forma de ajudar. Então, gente, a gente precisa repensar o nosso modelo de gestão atual, porque aquela gestão antiga já não existe mais. Hoje a gestão é outra coisa, é trazer o profissional para você, é estimular, é ajudar, é compreender, é entender e é ajudar no processo de construção. Lembrando que nós temos várias gerações misturadas dentro de um hospital e o maior desafio é esse, é conseguir fazer a gestão de toda essa equipe sem conflitos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa palhinha e até o próximo vídeo.